Olá, queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10 e os versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um belíssimo texto que se refere à missão também, se refere à missão. Estamos nesse evangelho do mês de outubro, 14 de outubro de 2018. O mês de outubro é dedicado às missões. Também tem a comemoração do Dia das Crianças, que é o 12 de outubro. E também a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida também, que é 12 de outubro. E a Igreja Católica comemora o mês como mês missionário, o mês do Rosário, também se faz rezar muito o Rosário. É importantíssimo a gente verificar que muitos acreditam em várias crenças, que os espíritos voltam e conversam com as pessoas vivas e falam como é o céu, e são tantas crenças. E em quem acreditar, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Podemos dizer assim, tem palavras muito duras para os ambiciosos, para os egoístas. São palavras muito duras para aqueles que só acreditam no momento em que estão vivendo e só acreditam na força bruta para conseguir as coisas aqui na Terra. Fama, poder, dinheiro, prazer, luxo, coisas que eles sabem que quando morrer acabou. Então lutam ao máximo para conseguir todos os tipos de prazeres aqui na Terra. E Jesus veio ao mundo anunciando o Evangelho e conseguiu muitos seguidores
com a promessa da vida eterna. Vida eterna é esta que muitos que já morreram não retornaram para explicar, para mostrar como é. Só nos resta os cristãos a ter fé na vida eterna, por motivo de que a maioria da população mundial vive na pobreza, no sofrimento, e muitos já foram escravizados por conta dos poderosos. Os poderosos impõem leis aos pobres, altos impostos, muitas leis, muitas coisas, e na realidade, hoje em dia, nós estamos vivendo como que uma escravidão do consumismo. Nós temos que trabalhar duro para conseguir ter bens materiais, conforto. Muitos aí não têm dinheiro nem para comprar roupa. Muitos não têm dinheiro, nem, não conseguem nem trabalhar, porque o campo de trabalho está muito escasso por conta da situação econômica mesmo. A população cada vez mais aumentando e o campo de trabalho está sendo muito minimizado pelas máquinas produtoras, por conta da própria ganância. O ser humano usa o dinheiro mesmo para fazer mais escravos. Quem era hoje os campos de canaviais, de café, em que muitas pessoas trabalhavam felizes e muitas tinham o seu direito a muitas coisas? Hoje são as máquinas que tomam conta do trabalho. Muitas máquinas hoje, como era na época os escritórios de contabilidade, onde muitas pessoas escreviam em livros para fazer a contabilidade de várias empresas, hoje são máquinas que fazem grandes trabalhos e tiram a mão de obra de muitos. Hoje não tem mais artesãos, hoje criam leis que até as crianças não podem aprender a trabalhar e elas ficam vagando por aí aprendendo coisas erradas. A esperança hoje no poder público está através de guerras e defamações e falsos testemunhos, mortes e mentiras. E é o que vemos hoje. Vemos muita coisa ruim. E o que acreditar hoje na vida eterna? Como você se dedicar ao Evangelho firmemente, com fé, para que essa situação mude hoje. Há muitos anos a gente proclama o Evangelho para que as pessoas possam seguir. Muitos dão risadas, muitos riem do Evangelho e não acreditam. E muitos veem que as religiões oprimem muito mais. Então, muitos querem viver na liberdade e usam essa liberdade para enganar outras pessoas a conseguir o poder de escravizar. Você acredita no poder renovador dessas pessoas, líderes políticos e líderes religiosos? Hoje, como acreditar? Então devemos acreditar na vida eterna e no poder do Evangelho que pode transformar vidas. Possa ser que você, seguindo o Evangelho firmemente, possa sofrer muito por causa disso. Mas a esperança que dá é que o Evangelho é que acredite numa vida eterna. Vender tudo o que tem é muito duro para o rico. Por isso que é muito difícil o rico implantar o reino de Deus. Vender tudo o que tem para seguir o Evangelho é uma dureza muito forte para quem está acostumado com o luxo e o prazer, que é uma casa confortável, muitas vezes onde tem gelo é aquecida, muitas vezes onde tem muito calor tem ar-condicionado, tem um banheiro muito lindo, pessoas trabalhando para lhe dar o conforto, devendo ganhar o justo salário. E a esperança é que no Evangelho nós tenhamos fé,
que um dia podemos ter a vida eterna praticando fielmente o Evangelho. E temos fé que com a prática do Evangelho possa sim destruir a violência, acabar com a violência. Infelizmente, a hipocrisia dos poderes políticos usa a palavra de Jesus como manobra para uma lavagem cerebral nos eleitores, para que ele seja eleito e depois de eleito fazer o que quiser com a nação e assim prejudicar muitos pobres e trabalhadores. Esta realidade hoje de que muitos não acreditam que tem uma vida eterna, por isso usam da violência para crescer. Usam da ambição para ter prazer. Infelizmente, nós estamos numa realidade muito difícil em que tem muitas mentiras e falsos testemunhos por aí. A prova de que muita gente não acredita no Evangelho. Muito, muito mesmo. E a filosofia de vida é essa. Os que são pobres sofrem. Os que não têm oportunidades de trabalho sofrem. E outros ganham tanta oportunidade para estudar e não querem estudar. Estão acostumados a viverem sem fazer nada, colocando fardos pesados no ombro de outras pessoas. É a falta de fé no Evangelho, a falta de fé de acreditar em si mesmo. Eu também, com tanta violência e descaso dos poderes públicos e religiosos, que desanima todo mundo, desanima muita gente. Mas o Evangelho nos propõe um ânimo de vida, muita alegria e ser capaz de acabar com a violência é justamente o Evangelho. A missão de todo cristão é propagar o Evangelho, uma sementinha que será plantada e depois veremos como será o fruto, se for realmente, fielmente seguido. Seguir o Evangelho não é só apenas ir à missa todos os domingos. Seguir lá, orar e voltar para casa e ficar na mesma coisa. Não é isso. É realmente obedecer à palavra do Evangelho. É importante a missa porque ela também propaga o Evangelho. Os meios de comunicações é importante também porque propaga o Evangelho. Mas mais importante ainda é praticar. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo Evangelho.